O caos da sociedade nos dias de Jesus. Jesus poderia ter nascido em uma época como os dias atuais, onde há o avanço da ciência, multiplicação das riquezas e a supervalorização da religião, principalmente as originárias do judaísmo, religião escolhida por Deus para a sua ascensão. Mas, se ele tivesse nascido no século XX ou XXI, será que teria sido recepcionado como Messias, Salvador e Filho de Deus? A verdade é que não é prudente achar que essa geração é melhor que aquela sociedade onde Jesus nasceu, cresceu e morreu. Porém, vale a pena conhecer o comportamento de uma sociedade que ansiava por encontrar uma luz em meio à nebulosidade do primeiro século da era cristã. As religiões dos mistérios e sincretismo filosóficos, o legalismo e ritualismo ultrapassados, a fusão entre a política e a religião que culminava a exploração sagrada do povo judeu, além da rejeição àquele que prometia salvar os homens sem que eles pagassem nada por isso. Inveja dos religiosos que viam no sistema religioso uma forma de obter lucros financeiros exorbitantes. E para defender esses interesses, estavam dispostos a sacrificar qualquer Cristo que aparecesse. Os sacerdotes e o templo. Caifás foi sacerdote do ano 18 a 36 depois de Cristo, época em que o tempo regular do ministério sacerdotal em Jerusalém era de apenas 4 anos. Mas Caifás conseguiu a façanha política de ter um ministério de cerca de 18 anos. A sua posição era religiosa e politicamente a mais importante entre os judeus, pois além de presidente do templo, ele era presidente da mais alta corte judaica, o Sinédrio, um tribunal composto por 70 membros e um presidente. Tribunal supostamente originado nos 70 anciãos, escolhidos por Moisés e aperfeiçoado por Esdras após o exílio. Nos dias do Novo Testamento, período em que a Judéia estava sob o comando romano, o imperador em Roma indicava um governador, e este escolhia o sumo sacerdote para cuidar das leis civis e religiosas entre os judeus. Naqueles dias, os sacerdotes faziam fortunas manipulando os rituais de sacrifícios realizados no templo. Segundo descobertas arqueológicas, o sumo sacerdote e presidente do Sinédrio viviam uma vida de celebridade. Morava no melhor bairro de Jerusalém, vivia em uma casa requintada e luxuosa para os moldes da época, além de possuir dentro da sua própria propriedade tanques de água para purificação, que eram verdadeiras fontes de dinheiro. Pois todos os visitantes que chegavam a Jerusalém naqueles dias de festa, era ordenado que se purificassem. E essa purificação era somente feita através da lavagem em fontes especiais, que, por irônica coincidência, pertencia aos sacerdotes, os quais cobravam altos preços por estes banhos. É claro que antes eles ordenavam e convenciam a todos os visitantes de Jerusalém, naqueles dias de festa, que se purificassem. Mas para isso, todos declarados impuros tinham que pagar, e não era nada barato. Para atender a demanda desta clientela, eles instalaram tanques de purificação em lugares estratégicos ao redor do Templo de Jerusalém e, marqueteiramente, os sacerdotes, com suas leis orais paralelas, intensificavam seus discursos em torno da necessidade destes rituais. A maior cartada financeira deles estava em mostrar o pecado e vender o perdão, recebendo eles mesmos com este comércio altas somas de dinheiro. A vida financeira dos sacerdotes, nos dias de Jesus, era um desaforo à sociedade da época. Enquanto existiam milhares de pobres, aleijados, cegos e viúvas que não tinham o que comer, os poucos que conseguiam trabalho ganhavam um miserável salário de 1 denário romano por dia.
dinheiro que somente era suficiente para comprar a refeição daquele dia. Enquanto isso, vestido com a estola sacerdotal, carregando como um colete o peitoral incrustado com 12 pedras preciosas que representava as 12 tribos de Israel, e amparado pelo governador da Judéia e protegido pelos guardas do templo, os sacerdotes viviam uma vida de milionários. Segundo descobertas recentes da arqueologia, foram encontradas ruínas de casas antigas em Jerusalém que eram pertencentes aos sacerdotes. Essas casas eram verdadeiras mansões para a época. Tinham pisos decorados com mosaicos, tetos pintados profissionalmente, havia móveis elegantíssimos feitos com cedros do Líbano, numa época em que praticamente não se tinha móveis. Mas uma das coisas que mais intrigou os pesquisadores foram a descoberta de tanques particulares para purificação dentro da própria casa do sumo sacerdote Caifás, revelando não somente o luxo destes líderes religiosos, mas também a esperteza em ter em casa meios de purificação que eram como um cofrinho particular. Era conveniente para aqueles que se sentissem constrangidos de passar pelo ritual em público. Era só pagar mais, que faria a sua purificação na casa do sumo sacerdote sem constrangimento algum. Os sacerdotes também obtinham lucros abusivos nos sacrifícios feitos no templo. Ali todos deveriam fazer sua oferta sacrificial, até mesmo os mais pobres. A malandragem religiosa estava no controle de qualidade, feito a animais a serem sacrificados. As pobres ovelhas, bois e pombinhas, além de serem levadas ao sacrifício, eram obrigados a serem perfeitos, sem nenhum defeito físico. E nesse padrão quase nenhum animal passava. Diziam os sacerdotes, está seguindo o manual do sacrifício escrito por Moisés no Levítico. Na verdade, esse controle de qualidade de fachada nada mais era do que uma forma de barrar os animais trazidos pelos ofertantes e forçá-los mercadologicamente a comprar outros vendidos nos pátios do templo, que não por coincidência eram comercializados por pessoas com ligação familiar ou comercial com os sacerdotes. Por aí entendemos, porque Jesus era uma ameaça aos interesses deles. O historiador judeu Flávio Joséfo nos informa que numa única data da vida de Jesus, por ocasião da Páscoa, foram imolados no templo nada menos do que 250 mil cordeiros. Certamente os sacerdotes lucraram milhões nesta festa. Este comércio religioso era uma vergonha, pois os altos sacerdotes, além de lucrar com a venda dos animais, ainda tiravam proveito da conversão do dinheiro utilizado no pagamento, pois as moedas correntes não podiam entrar no templo. O motivo alegado era que se tratava de dinheiro impuro, mas a verdadeira causa estava na corrosão de seu valor real devido à inflação. Tanto é que as moedas comuns deviam ser trocadas pela tetradracma tíria, cunhada na cidade de Tiro, na Fenícia, atual Líbano. Em matéria de pureza ritual, dificilmente poderia ser encontrado algo menos adequado do que esse dinheiro estrangeiro que trazia numa das faces a imagem do deus pagão Melkart, protetor dos tirenses, e na outra a águia de Júpiter, principal divindade dos romanos. A diferença é que a tetradracma tíria era uma moeda forte, que não sofreu nenhuma desvalorização num período de 300 anos. Pela troca do dinheiro, os cambistas, aliados dos sacerdotes, cobravam um ágio de 8%. Como se não bastasse os lucros dos sacrifícios de animais e do câmbio, a casta sacerdotal explorava ainda a cobrança do dízimo. Todo judeu do sexo masculino com mais de 20 anos era obrigado a pagar, e o templo possuía o cadastro de cerca de 1 milhão de contribuintes, dentro e fora da Judéia. Era por esses motivos que judeus fanáticos como os essênios abominavam o sistema econômico-político-religioso estruturado em torno do templo. Quando se questiona por que Caifás, sumo sacerdote, teria interesse em fazer Jesus sair de cena, com certeza muitas respostas podem ser consideradas, mas os principais motivos que desencadearam essa aversão do sumo sacerdote a Jesus foram muito claros. Primeiro, não perder prestígio, pois o presidente do Sinédrio
faria qualquer manobra para não perder o prestígio que gozava na sociedade israelita, já que era ele e os 70 anciãos que compunham o Sinédrio, os principais líderes que faziam se cumprir as leis religiosas e civis. O segundo e principal motivo era os seus interesses financeiros. Motivo de muito ódio para com Jesus, já que este contrariava seus ganhos através das críticas feitas pelas suas pregações contra a exploração, as coisas consideradas sagradas. Pois enquanto os sacerdotes enriqueciam, fazendo os israelitas pagarem para serem purificados, Jesus oferecia uma purificação de graça. Purificação essa que teve seu momento nervoso quando Jesus visitou o templo. Segundo o evangelista Mateus, ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores.